Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingão, dia 25 de julho de 2021. Galera, que Rio de Janeiro, sol, tempo aberto, bonito, noite, com lua e muitos times e muitas torcidas rindo de orelha a orelha. Feliz igual pinto no lixo. Galera. Feliz, feliz, feliz. O Brasileirão que começou, a 13ª rodada que começou no sábado, né? Tivemos 2 jogos no sábado, tivemos alguns jogos neste domingo. Começando no domingo, 11 horas da manhã, tivemos um jogo, o Atlético Mineiro, vice-líder do campeonato, ganhando do Bahia de 3-0. O líder ganhou no sábado de 1-0 do Fluminense. E nesse domingão, às 4 horas da tarde, tivemos 2 jogos. Tivemos o ex-invicto Bragantino jogando fora de casa contra o Fortaleza. E o Fortaleza ganha mais uma. E mostra para todo mundo que o Fortaleza, neste momento, está disputando o título. Eu nem falo mais de Libertadores. Porque o Fortaleza é o 3º colocado. Porra, não tem... será que ele tá brigando por Libertadores? Porra, bicho, a briga do Fortaleza nesse momento é pelo título, tá? Daqui a 10 rodadas vai ser? Porra, não tenho a menor ideia. Mas hoje, a briga do Fortaleza é pelo título, tá? Libertadores é a consequência. Daqui a 10 jogos, irmão, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem a menor ideia quem vai ser o líder daqui a 10 jogos. Quem é que garante que vai ser o Palmeiras? O Atlético pode passar, outros times podem chegar. Então, irmão, não tem o que falar. E nesse mesmo horário que jogou Fortaleza e Bragantino, tivemos Flamengo e São Paulo. Um Flamengo que tá com São Paulo engasgado. Na verdade, o Flamengo tinha virado freguês do São Paulo. Existem algumas coisas, existem alguns momentos, né, dentro do futebol que tem alguns times muito bons, 2, 3 times, mas que sempre tem uma pedra. Quer ver alguns exemplos que eu vou dar nesse período? O Internacional tem a pedra que é o Grêmio. Tem uma dificuldade para ganhar do Grêmio. O Palmeiras montou um elencaço, tem um timaço. Mas o Palmeiras tem uma dificuldade monstruosa quando joga contra o Flamengo. Parece que não encaixa. Parece que o jogo do Palmeiras não encaixa com o do Flamengo. E o do Flamengo encaixa com o do Palmeiras. É ao contrário. O do Flamengo encaixa com o do Palmeiras, então o Flamengo joga melhor. E o Palmeiras fica desconfortável quando joga contra o Flamengo. Isso acontecia Flamengo e São Paulo. O São Paulo ficava muito confortável jogando contra o Flamengo e o Flamengo desconfortável desde a época que o Diniz assumiu o São Paulo. O primeiro jogo do Diniz contra o Flamengo de 2019 foi aqui no Maracanã. Ele conseguiu um empate de 0-0, se eu não estiver enganado. Desde lá, o São Paulo vem aqui, ó, na garganta do Flamengo. E acabou o Flamengo virando freguês. Essa que foi a verdade. E hoje se enfrentaram o São Paulo, que vem mal no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o São Paulo briga para não cair. Vai ficar brigando pelo cair? Acho que não. O time do São Paulo não é para isso. Mas nesse momento, o São Paulo briga na parte de baixo da tabela. É para não cair. Tá naquele entra e sai de Z4. E o Flamengo, com 2 jogos a menos, tá tentando não perder muito ponto e não deixar quem tá lá em cima disparar. No caso, Palmeiras e Atlético Palmeiras e Atlético Mineiro, né? E no caso, até o Fortaleza, Bragantino, Atlético Paranaense. Então o Flamengo tá ali querendo manter os pontos, porque tem 2 jogos a menos. Então, se de repente o Flamengo consegue encostar nesses times com 2 jogos a menos, o Flamengo pode passar. Então o Flamengo está tentando, mas tem esse tabu em cima do São Paulo. E o São Paulo ganhou do Racing, se classificou para as oitavas de final, para as quartas de final da Libertadores, vai pegar o seu arquirrival Palmeiras, vai ser uma parada indigesta. Eu, sinceramente, não levava muita fé que o São Paulo ia passar, acabou passando.
E o São Paulo vem para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Os dois times têm jogos pela Copa do Brasil. Então o São Paulo deu uma poupada. O Flamengo deu uma poupada em 2, 3 jogadores ali do São Paulo. O Flamengo só tirou o Isla. Tá? O restante o Flamengo foi com o que tem de melhor. E foi pro jogo. E o que aconteceu? O que aconteceu? A gente já vai dar o panorama no meu ponto de vista. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo e do São Paulo, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, o grupo é para falar de futebol, não é para falar de política e não é também para ofender ninguém. Beleza? É para falar de futebol. Discordâncias de ponto de vista vai ter, mas vamos tomar cuidado para não ofender ninguém. Você não gosta de ser ofendido, também não ofende. E se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, quando estivermos fazendo as nossas lives através do Superchat, e você também pode ajudar aqui embaixo de azul, se tornando membro do canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, galera, vamos lá falar de Flamengo e São Paulo. Primeiro, quanto foi o jogo? 5-1. 5-1. Igual o Jesus falava, 5-1. É, 5-1. De novo, o Flamengo, em 3 jogos, ele faz 14 gols. E toma 2. Irmão, o Renato Gaúcho, bicho. Não tem como não falar que não mudou. Não tem como não falar que o Flamengo do Renato Gaúcho é completamente diferente do Renato do Flamengo do Rogério Ceni. Não dá. A impressão que dá, tá boa, assim, é que realmente os jogadores estavam já fazendo corpo mole com o Rogério Ceni. Essa é a impressão. E o Renato chamou a galera pra ele, né? Porque tempo de treinar, colocar alguma tática dele, o Renato não tem. Na verdade, o Renato está se adaptando ao Flamengo. Essa que é a grande da verdade. Está colocando aos pouquinhos algumas coisas ali, até defensivamente, que o Flamengo precisava. Então, o Renato está conseguindo proezas. Gustavo Henrique, o zagueiro. Parou de colocar o Arão de zagueiro. Tá botando zagueiro. Caio e Gustavo Henrique. Centralizou a Arrascaeta de vez. Bruno Henrique pelo lado do campo, Everton Ribeiro pelo outro, mas de vez em quando o Everton Ribeiro puxando para dentro para ser outro criador. Quando o Felipe Luiz ataca, ele também cai para dentro. Aí o Diego abre e no lado. Ou seja, tá fazendo também algumas variações, mas está indo muito pelo que o Flamengo se sente à vontade de jogar. E o São Paulo veio ali com o Volpi. O Volpi, toda vez que joga contra o Flamengo, o Volpi é um monstro. Nos outros jogos que o Flamengo perdeu do São Paulo, o Flamengo criou barbaridade, mas o Volpi pegava e não passava nada, irmão. Hoje também estava assim. Só que a nhaca parece que quebrou, né? Aí o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Bruno Alves, Miranda e Arboleda. Aí jogou uma linha de 5 na frente dos zagueiros. Com Igor, Rodrigo, Lisieiro, Gabriel e Wellington. Vitor Bueno e o Marquinhos, que é um garoto que tem futebol, joga muita bola, mas, porra, bicho, ele tá um caicai da porra. Tá um caicai com 18 anos, irmão. Arrego, com 18 anos. Não dá, irmão. Ele tem que querer jogar bola, ficar querendo cavar falta o tempo inteiro, simular que tá sofrendo falta. É malandro. Malandragem é o cacete, isso é uma grande babaquice, principalmente com um moleque de 18 anos. Mas faz parte, né? É isso que estão fazendo com essa molecada que tá subindo, que tá aparecendo aí. Então, São Paulo veio lá com 3 zagueiros, que sinceramente, para mim, o único time que tá jogando bem com 3 zagueiros é o Fortaleza. Tá? Mas o São Paulo fez uma grande partida no primeiro tempo. O São Paulo começou muito bem,
15 minutos, São Paulo sufocou o Flamengo, criou oportunidade, se movimentando bem, marcando muito bem. O Flamengo meio perdido, não estava conseguindo encaixar o seu jogo. Talvez até a pressão do Flamengo não estar ganhando, ter sido eliminado algumas vezes aí, algumas derrotas até vexatórias para o São Paulo. E com esses jogadores que o Flamengo tem, pode ter pesado um pouquinho, mas o São Paulo muito melhor que o Flamengo. Iniciou muito melhor. Correndo, se movimentando, brigando, indo para dentro. E com o passar do tempo, São Paulo não faz o gol, com o passar do tempo, o Flamengo começa a equilibrar, aquela intensidade que o São Paulo tinha começa a cair, porque para você jogar com o Flamengo, você tem que jogar com intensidade. Só que não dá para você jogar com intensidade o tempo inteiro, principalmente se você não estiver acostumado, né? Que não é o caso do São Paulo. Que na verdade é o caso do São Paulo, que também não está acostumado a jogar com essa intensidade toda. Então foi caindo, conforme foi caindo, o Flamengo foi melhorando, foi controlando o jogo. O São Paulo tinha muito mais posse de bola que o Flamengo. E o Flamengo foi equilibrando, foi equilibrando, foi equilibrando. Começou a criar jogadas, porque só estava o São Paulo criando. O Flamengo começou a criar jogadas, começou a criar mais jogadas de oportunidade. O jogo começou a ficar no primeiro tempo, momento de lá e cá, criação de jogadas, oportunidades. Bruno Henrique, Gabigol, o Marquinhos, o Bueno, o Liseiro chegando, o Igor Vinícius chegando também, pelo Flamengo, os dois laterais subindo também. Ou seja, o jogo ficou interessante, bem disputado. As melhores oportunidades, na minha visão, foram do Flamengo no primeiro tempo, mas para mim, no primeiro tempo foi um jogo muito parelho. Se tivesse alguém que saísse perdendo, eu sinceramente eu ia achar injusto. Sinceramente ia achar injusto se no primeiro tempo alguém sai perdendo. E o Flamengo vai equilibrando, o Flamengo estava com uma posse de bola menor, o Flamengo vai equilibrando, vai equilibrando, vai equilibrando. Termina o primeiro tempo, o jogo muito parelho, muito parelho. Se você, meu amigo, que estava assistindo esse jogo, assistiu o primeiro tempo, e você descobre que o jogo terminou 5-1, tu vai falar, bom, o que foi que aconteceu? São Paulo deve ter tido os 2 ou 3 jogadores expulsos. Porque o jogo estava muito parelho, muito parelho. O São Paulo estava fazendo uma grande partida. O Flamengo também não estava jogando mal, mas estava encontrando um adversário que estava dificultando. O Flamengo estava encontrando dificuldades. E dentro da dificuldade, o Flamengo melhorou e começou a criar oportunidade. Então o Flamengo estava jogando com um adversário que estava jogando bem. O Flamengo estava jogando bem e o adversário também jogando bem. Então foi um primeiro tempo muito bom, para mim, dos dois times. Inicia o segundo tempo. O São Paulo de cara faz o gol numa falha, para mim, do Gustavo Henrique. Ele erra o tempo de bola. Ele erra o tempo da bola. O Arboleda acaba cabeceando e faz um gol logo com 3, 4 minutos do segundo tempo. Aí bate aquilo, né, irmão? E aí? O Flamengo virou freguês do São Paulo, segundo tempo inicia, o São Paulo mete 1-0. E agora? Ferrou. Vai continuar a freguesia? O Flamengo continua. Começa a jogar. O São Paulo, óbvio, dá uma certa recuada, mas já começa a preparar o contra-ataque, para sair rápido, para quê? Para matar o jogo. São Paulo sai para querer matar o jogo. O jogo tava bom pro São Paulo. Até que sai uma jogada muito rápida do Flamengo, muito bem trabalhada, onde o Bruno Henrique faz o gol de empate. Só que é anulado. Realmente pega no braço, o gol é anulado. São Paulo continua 1-0. E o São Paulo armando o bote para meter o segundo. Porque ele sabia que o Flamengo ia para dentro. Perdendo em casa, o Flamengo realmente adiantou suas linhas. O Flamengo começou a batalhar. O Renato viu que precisava fazer algum tipo de mudança. E ele tem ali algumas peças que ele está utilizando sempre. Uma dessas é o Michael, né? Ele acaba tirando, se eu não estiver enganado, ele tira, eu acho que é o Everton Ribeiro, se eu não estiver enganado, ele tira o Everton Ribeiro e coloca o Michael, que ele dá mais amplitude pro jogo, né? Coloca o Michael pelo lado direito e deixa o Bruno Henrique pelo lado esquerdo.
E o Flamengo começa a ir para dentro, começa a ir para dentro, começa a ir para dentro. Mas o São Paulo armando o bote, São Paulo armando o bote. Até que no escanteio rápido, a defesa do São Paulo também ficou parando, olhando, achando que o Flamengo ia cruzar dentro da área. O Arrascaeta recebe a bola, toca o Bruno Henrique escora rapidinho, empata 1-1. Empatou 1-1, o São Paulo não sentiu. São Paulo não sentiu. Começa o jogo, São Paulo dentro do esquema dele, só que numa jogada individual do Bruno Henrique, ele pega a bola antes do meio de campo, vem passando, toca para um, toca para outro, sobra para ele mete-lhe um golaço de fora da área, faz 2-1. Quando o Bruno Henrique faz o 2-1, segundo gol dele, desanda, o São Paulo desanda, bate um desespero. Passa 5 minutos, outra bola na área, Bruno Henrique completamente solto. O Bruno Henrique fez o primeiro gol, não tinha ninguém marcando o Bruno Henrique. No segundo, ele vem com a bola, olha, pum, tira do goleiro. No terceiro ele cabeceia, ninguém sobe com ele, ninguém. Deu pane, bateu um desespero no time do São Paulo. Desespero no time do São Paulo. O treinador do São Paulo, quando toma empate, faz algumas mudanças, alguns jogadores titulares que estavam no banco de reserva, ele coloca ali o Benítez, coloca o Rigoni, que é titular, Rigoni, Benítez, ele começa a fazer algumas mudanças, Igor Gomes vai mudando, só que o São Paulo está completamente perdido, atordoado, é tipo aquele boxer que tomou um soco e tá viajando na maionese, não sabe onde tá. E o Bruno Henrique faz o terceiro, aí faz 3-1, irmão, aí desanda de vez, parceiro. Aí desandou de vez. São Paulo ficou completamente perdido. O Flamengo continuou indo para dentro. Aí, uma outra jogada de bola aérea, joga dentro da área, jogada ensaiada. Rodrigo Caio cabeceia para dentro do gol, Gustavo Henrique, puf, 4-1. E no finalzinho, nos acréscimos, contou com a sorte lá. Michael chegou junto lá com o Wellington, jogador do São Paulo, acabou fazendo um gol contra, que encobriu o goleiro. 5-1 Flamengo. Mas até 1-1, o jogo estava muito parelho. Depois que o Flamengo fez um 2-1, virou um chocolate. Virou um Deus nos acuda. Os jogadores do São Paulo estavam pedindo para o jogo acabar. Porque eles estavam com medo de tomar mais. Rezaram que o jogo acabou. Agradeceram que o jogo acabou. Porque senão a coisa ia ficar feia. Então até 1-1, estava muito parelho. Depois que fez o 2-1, irmão, aí foi realmente um Deus nos acuda. Ficou um barata voa. Ficou um grande de um barata voa. Ficou completamente perdido. O Flamengo dominou completamente. Tirou a nhaca, né? Tirou a nhaca, como a gente diz. E por este 2-1 que eu tô falando, que aconteceu no segundo tempo, que eu digo que foi merecido o placar pro Flamengo. Por isso que eu digo que foi merecido o placar pro Flamengo, porque o Flamengo fez por onde fazer o 5-1. Não tem culpa que o São Paulo se perdeu. São Paulo se perdeu, o problema é do São Paulo. Então, irmão, mais uma goleada do Flamengo. Feia coisa pro São Paulo. E tem que agora o São Paulo torcer pro Sport não ganhar. Porque se o Sport ganhar, o São Paulo entra na zona do rebaixamento. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Flamengo 5, São Paulo 1. Parabéns ao Flamengo. O Flamengo está lá na 6ª colocação, com 2 jogos a menos, porque o Atlético Paranaense ganhou. Então o Flamengo está lá na 6ª colocação, mas tem 2 jogos a menos. Tudo pode acontecer.
E o Flamengo vai chegando. Os outros times têm que entender o seguinte: se o Flamengo chegar numa pontuação muito próxima deles, com 2 jogos a menos, pode abrir. É que Palmeiras, Atlético Mineiro e Fortaleza estão se mantendo com vitórias. Então, mantém a distância para o Flamengo. Isso é bom para esses times. Porque se deixar o Flamengo encostar com 2 jogos a menos, embalado do jeito que tá, o caldo pode entornar para essa galera e ver o Flamengo campeão de novo. Então, parabéns ao Mengão, mais uma vitória. Renato arrebentando. Galera, time jogando solto e alegre. E o São Paulo, bom, a impressão que dá, mas estava desfalcado. Bem, mas só tem 11 jogadores do São Paulo, é isso? Se o São Paulo só tem 11 jogadores, ele não pode pensar em ser campeão brasileiro e muito menos pensar em ser campeão de Libertadores. São Paulo não pode ter 11, tem que ter um elenco. Só com 11 não vai ganhar nada. Essa é a minha opinião. Um abraço, até mais, fui!